Olá, seja bem-vindo a essa aula em que nós vamos trabalhar com manipulação de dados de séries temporais, especificamente com séries macroeconômicas. Esse termo manipulação ele é usado, mas ele às vezes soa um pouco estranho, né? Porque na verdade a gente não vai manipular, não vamos alterar o dado, a gente vai transformar o dado, manipular no sentido de transformar e de explorar também essas séries temporais, especificamente macroeconômicas. E aqui então eu vou trazer para você nessa aula exemplos práticos, casos reais, dados reais e exemplos práticos do dia a dia de como que a gente pode importar dados macroeconômicos para dentro do R e fazer algumas transformações. Vamos lá? Bom, olhando aqui na tela, eu separei um problema para a gente trabalhar, que é o seguinte: a gente conseguir construir uma tabela e também gráficos comparando séries que contêm periodicidades diferentes e também que estão em formatos diferentes. Por exemplo, a gente pode ter uma série que ela está, que a gente chama em nível, tá? Como é o caso do dólar, por exemplo, né? O dólar o real frente ao dólar, né? Então a gente tem a cotação que o dólar está R$4, o dólar está R$5. Esse tipo de série a gente diz que a série está em nível, mas a gente pode também ter variações percentuais mensais, como é o caso do IPCA, por exemplo, o nosso índice oficial de inflação. Ele é medido como uma variação percentual mensal. Então, como que a gente faz, né, olhando para esses dados, que alguns podem estar mensais, outros podem estar anuais, uns podem estar em nível, outros podem estar em percentual, em variação percentual, como que a gente faz para olhar para eles de forma unificada, para conseguir olhar para eles todos ao mesmo tempo, ou pelo menos na mesma base, que a gente consiga comparar uma série com características diferentes da outra, mas que a gente consiga comparar essas séries. Então essa é a grande proposta, tá? Então por isso que a gente vai construir uma tabela e também gráficos para IPCA, CDI, Selic, dólar e GDP, né? Que é o PIB, tá? Então no QuantL, olhando aqui para a tela, a gente vai trabalhar com com essas séries de IPCA, CDI, Selic, dólar e GDP. Eu já separei, tá? Aqui os links para a gente dar uma olhadinha, já separei os códigos. Então esses são os códigos no QuantL, onde estão as séries. Por exemplo, o IPCA, eu acredito que ele está aqui, vamos ver. Ele está aqui, nessa tela. Então, olha só qual é a característica do IPCA. O IPCA que a gente vai puxar, ele é mensal, tá? E aqui tem a tabela, olha só, os valores são as variações mensais, ou seja, nesse mês aqui, de novembro para dezembro de 2020, o IPCA variou 1,35%. Essa é a lógica, tá? Então já comece a dar uma olhada assim que tá em percentual. Então, se eu precisar fazer algum cálculo de matemática financeira, eu preciso transformar em decimal. Então, já vai ligando esses pontos, tá? Aqui a gente usa muita matemática financeira nesse tipo de transformação. Então, o IPCA é mensal, uma variação percentual mensal. O CDI também é uma variação percentual mensal. E o Selic também, tá? Vamos olhar como que está o CDI. Olha só, o CDI é assim. Eu estou mostrando direto no QuantL, mas a gente já vai olhar no R, tá? Então, este é o CDI. Uma variação percentual do mês também. E na realidade, aqui a frequência mensal. E aqui é monthly, né? E eu estou trabalhando aqui com um acumulado da CDI over, que é a CDI diária, a DI over, né? E mesma coisa para Selic, tá? Esse mensal é um acumulado da diária, mas que já vem calculado para a gente. Esse outro código aqui, Selic, traz a Selic mensal, né? Como eu já comentei, na mesma lógica do CDI, não é este. Tá aqui a Selic, tá? Também na frequência mensal. Então, veja só, IPCA, CDI e Selic, eu estou falando de variações percentuais em um mês. Então, essas três pertencem ao mesmo grupo, digamos assim, de característica de série nesse caso, tá? Outra série aqui que a gente vai trabalhar é o dólar. O dólar ele está em nível, como eu comentei. Um gráfico do dólar aqui, olha só. Este é a série de dólar que a gente vai puxar.
Então tem horas que o real frente ao dólar está 1,82, tem horas que ele está 5, tá? Então, ou seja, já não é a mesma base das demais séries, que estão numa variação percentual mensal, tá? E o GDP, ele é um percentual de variação anual. Vamos olhar ele aqui? Aqui está o GDP do Banco Central do Brasil, veja, Central Bank of Brazil, só para garantir que eu estou pegando do país correto, né? E aqui, então, olha só, ele é uma variação percentual do mês. Uma curiosidade, se você não tem muita certeza de se a série é mensal ou se ela é acumulada, é porque essas séries elas também costumam às vezes aparecer como um percentual acumulado. Então, por exemplo, o mês 3 do ano não vai ter só a variação do mês 3, mas vai ter também o acumulado do mês 1, 2 e 3. Então, às vezes, esse tipo de séries macroeconômicas vêm com essas séries acumuladas também. Então, uma forma de você ter um primeiro olhar assim, para já conseguir identificar se a série está oscilando no formato que está esse GDP aqui e também no formato que está o IPCA, quer ver? Olha só, deixa eu tirar essa época de hiperinflação. Ó, esse tipo de gráfico aqui, ó, onde parece que há uma média no meio e que a série oscila em torno disso. Não estou dizendo que tem uma média não, mas é só para você entender que parece que tem um teto, né, um range, assim, um intervalo imaginário, e a série fica oscilando dentro disso. Geralmente a gente está falando de variações percentuais mensais. Quando a série vai seguindo uma tendência de alta ou de queda, quando você percebe uma tendência ao longo do tempo, né, a gente está geralmente falando de acumulado, tá? Então, se você acumular esse IPCA no ano, por exemplo, ele vai ficar com outra cara, não vai ficar assim, oscilando dessa forma, tá? Então, curiosidades que eu já vou trazendo para você sobre séries temporais. O GDP, vamos voltar para ele aqui, olha só, ele está na base anual, então é diferente das demais. Apesar de ele ser uma variação percentual, não é uma variação percentual mensal, mas sim do ano. Inclusive, você vai lembrar das notícias que você escuta, né? O PIB do Brasil aumentou 1%, ou caiu 1%. Então, sempre em relação a como estava no período anterior, e essa é uma série bem comum, né, de ser utilizada para PIB. Então, qual é o nosso grande desafio aqui? Nosso grande desafio aqui vai ser trazer tudo para a mesma base. Então, a gente vai olhar aqui a maior base, né, que a gente não consegue diminuir, mas a gente tem a base do GDP que está na base anual. Eu não consigo ter ele aqui olhando para essa série que eu estou trazendo na base mensal, né? Mas eu consigo transformar uma mensal na base anual. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai trazer IPCA, CDI, Selic, dólar e GDP, todos para a mesma base, que será uma base anual, em termos de periodicidade, né? E também vai ter que ser variação percentual, tá? Então a única que não está em variação percentual aqui é o dólar. As demais estão em variação percentual, só que não estão na base anual, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Qual é a nossa grande lição aqui? É encontrar os percentuais anuais de cada série, colocar tudo nessa mesma base, e no final a gente vai colocar na base 1 para poder fazer gráficos e ver, né, partindo de um mesmo ponto, qual que foi mais para cima ou mais para baixo, como é que foi o comportamento delas comparativamente. Mas veja só, então IPCA, Selic e CDI, nós temos a variação percentual mensal. O que a gente precisa fazer com elas é acumular elas em um ano, tá? No escopo de um ano, janeiro a dezembro, acumular elas usando o quê? Usando matemática financeira, né? Capitalização composta. Então a gente divide a taxa por 100, soma a taxa e acumula. Sempre o mês 2, capitalizando no mês 1 e mês 2, até o mês 12. E nunca é dos 12 meses para trás, tem que ser de janeiro a dezembro sempre, tá? Então a nossa série vai vir mensal, a gente vai transformar elas para que elas fiquem anuais acumuladas. E o dólar a gente precisa pegar o último dólar do ano contra o primeiro, ou contra o último, na verdade contra o último do ano anterior, e faz a variação percentual. Essa é a tarefa, né? E o GDP já está na forma como a gente quer. Então, para essa aula inicial,
a gente vai transformar o IPCA, Selic e CDI, tá? Dólar e GDP e a junção de todas as séries serão para a próxima aula. Então, nessa a gente vai chegar na transformação de IPCA, Selic e CDI. Vamos lá? Bom, começando essa tarefa, eu trouxe aqui alguns pacotes que a gente vai usar. Alguns eu vou apenas trazer assim de curioso, que é esse caso aqui. Mas vamos lá, o Tidyverse é um pacote tradicional para transformação de dados, né? Que tem o dplyr, tem vários outros, então a gente traz ele inteiro. O Tidyquant, que é para trabalhar com séries temporais, tem algumas funções também de cálculos de retornos, umas coisas assim. TimeTK é específico para séries temporais, então ele traz nesse formato Tidy, né? Ou trabalhar com séries temporais dentro do R, então é muito bacana também. Uma visão mais moderna de usar séries temporais dentro do R. O Digraphs é um pacote de gráficos. HighCharter também é um pacote de gráficos, eu ainda não estou focando nele, tá? Eu gosto muito do HighCharter, mas eu vou só começar a mostrar como que dá para fazer gráficos com HighCharter, mas eu vou focar no Digraphs, tudo bem? Primeiro lugar, para conseguir trazer esse dado, a gente vai puxar ele do QuandL, tá? E a gente precisa ter a API Key, tá? Aqui na linha 24, veja, tem um código que você vai usar para trazer a API Key. Como eu não quero divulgar minha API Key, você também não deve, eu estou dando um source num arquivo separado aqui que tem exatamente este código, tá? E o source simplesmente lê este arquivo. Bom, começando a trabalhar, eu vou definir uma data de começo, tá? Porque no Brasil a gente teve aquela época de inflação inercial e tudo mais, e eu não quero pegar aqueles ruídos final da década de 80, começo de 90, tá? Então eu vou colocar minha data de start aqui como janeiro, 1º de janeiro de 2000, tudo bem? Isso aqui vai ser uma variável, então em todos os dados que eu for puxar, eu vou trazer essa variável, tá? Lembrando que no R também é possível usar o sinal de igual, tá? Ele vai atribuir da mesma forma. Este aqui é o mais usado, este operador, que a gente chama de assign, de atribuição, né? Ele é o mais comum, mas o igual também funcionaria. Então, às vezes você pode ver o igual, não se assuste, é o mesmo significado. O igual ele tem algumas outras funções também no R, como ser usado como um operador lógico em algumas funções de condições, mas eu não quero trazer isso agora, então para não confundir eu vou trazer sempre esse símbolo de atribuição, tá? Aqui a gente vai trazer as séries, primeiro do IPCA, então vamos lá, eu estou chamando de raw, eu esqueci de rodar o library, com Ctrl Enter eu rodo, vou dar o source na minha API Key, agora sim, Start Date de novo, Ctrl Enter ou Command Enter no Mac, tá? Vou rodar meu objeto aqui, raw IPCA, e olha só, vamos entender ele primeiro, tá? Esse operador aqui, o que ele está fazendo? Esse operador, né, o pipe do dplyr, ele empilha comandos, então o segundo comando vai ser sobre o que vem primeiro, tá? Então, esse comando aqui, ele vai ser aplicado sobre tudo que for resultado dessa linha aqui. Então vamos lá, vamos ver o que vem nessa primeira linha. Vamos entender ela. Eu estou puxando do QuandL o código BCB433, que eu deixei aqui anotado que é o IPCA, tá? Então código 433. Tipo raw, eu não vou trazer ele já em série temporal, eu vou trazer do jeito bruto que ele vem, para a gente justamente fazer essa transformação para a série temporal dentro do R. E a data de início é a start date que eu coloquei, tudo bem? Então, olha só, assim veio o nosso dado, veja só, tem uma informação para cada mês. Quando o mês é 31 dias, né, ele finaliza no 31. Quando é 30, finaliza no 30. Então, é uma informação por mês, ó, 11, 10, 9, 8, tá? E aqui está o percentual mensal de variação, que está em percentual, inclusive. Tá? E isso aqui vai ser um padrão que eu vou aplicar para as demais, para todas as séries que a gente importar, tá? Depois a gente vai transformar em Table, né, que Table é um formatinho mais bonito, um formato mais bonito para olhar o dado, tá? Então tá aqui duas variáveis, uma do tipo data e outra que é o valor, tá? E o que eu tenho que fazer ainda? Então, e tá aqui, né, as variações percentuais, e tem mais 242 linhas, ele está mostrando as 10 primeiras. O que eu preciso fazer mais? Eu quero renomear esse value, que é o padrão que ele traz aqui,
para IPCA, tá? Então eu vou renomear. Isso vai facilitar na hora que eu for fazer o merge, né, o join de todas as séries, que elas já vão estar com o nome que eu quero, tá? Então agora vamos ver se funcionou. Tá aqui, ó, IPCA, date e IPCA. Então eu vou atribuir o objeto. Vou usar o digraphs, tá? Para o digraphs eu preciso aqui que ela esteja, neste caso, tá? Como eu tenho uma variável do tipo data, eu preciso que essa série esteja no formato de série temporal. Aí eu vou usar essa função tcachets, que eu até esqueci de botar o pacote. Este pacote aqui, vamos ver se vai rodar. Isso. Isso aqui. tcachets. Ele dá uns warnings, mas ele está funcionando. Sempre fica atento aos warnings, mas este caso aqui não é nada crítico, tá? Então, olha só, ele rodou aqui, tá? Então, aqui eu consigo ver, olha, mês a mês. Se você olhar aqui do lado, aqui em cima, né, tem os meses rodando e eu vou passando, tem o IPCA mês a mês, tá? É aquele gráfico que a gente tinha olhado lá no CoinDL. Olha só, quero te mostrar uma introdução ao HighCharter, tá? Se eu também manter aqui usando a função tcachets do pacote timeTK, eu gosto de indicar qual que é o pacote antes da função, eu tinha esquecido aqui. Né? Lembrando que esse timeTK e 2 pontos, eu só indico que ele é para procurar essa função dentro desse pacote. Porque pode acontecer de eu ter a mesma função, não a mesma, né? Mas o mesmo nome de função para funções em distintos pacotes, então pode dar conflitos. Então, por boas práticas, a gente sempre faz assim. Tá vendo? HighCharter, timeTK. Vamos ver. Olha só, funcionou. O digraphs, que é o outro pacote, ele também tem umas funcionalidades assim, tá? De você mexer aqui, só que ele não vem no default, como a gente olhou antes. O HighCharter já vem no default com algumas configurações a mais que o digraphs não vem, tá? Você pode escolher a data aqui, bem bacana. Pode botar se é todo o período, se é os últimos 6 meses, tá? Se é do começo do ano que você está até agora, se é o último ano. Então é bem interessante. Mas esse é um pacote que eu ainda não vou enfatizar ele, mas só para te mostrar como ele também é simples, tá? Ele tem algumas peculiaridades, mas ele também é bem simples de usar e é muito bacana mesmo. Pacote de visualização de dados, tá? O HighCharter. Eu vou deixar ele comentado e eu vou seguir nos próximos casos com o digraphs, que é este aqui, tá? Os dois gráficos trazem o mesmo dado, é só o pacote, a biblioteca JavaScript diferente que ele usa, tá? A biblioteca de gráficos. Mas dando sequência aqui, eu vou trazer o raw CDI, vou dar uma olhadinha como é que ele ficou, e perceba que basicamente aqui, ó, basicamente não, eu só estou mudando o código, tá vendo? 433 para 4391. O resto é exatamente igual. E estou mudando o nome da variável, obviamente, de IPCA para Selic. Vamos ver como é que ficou? O raw CDI está aqui também, variação percentual mensal, tá? E vamos olhar o gráfico dele. Está aqui, tá? Faz sentido, o gráfico do CDI não é aquele gráfico similar ao de IPCA que eu comentei, porque ele realmente tem caído, né, nos últimos anos, considerando a data aqui de gravação dessa aula, tá bom? A Selic, né, já sabe-se que ela tem um comportamento muito próximo ao CDI, na realidade é o CDI que tem um comportamento próximo ao da Selic, né? Vou trazer a Selic também com esse código 4390, vamos ver como é que ela ficou. Ficou assim, bacana, uma informação por mês, ó, janeiro, dezembro, novembro, tá? E é isso mesmo, é 0,16% que ela varia no mês, 0,21, 0,24, é bem pouquinho. E vamos ver aqui os gráficos do digraphs também com o HighCharter. Olha que bacana, tá? Eu falei que eu não ia mostrar mais o HighCharter. E aqui de novo, olha só, timeTK, tem que botar o pacote. Em todos está faltando. Vamos trazer o dólar também, tá? E vou chamar o pacote timeTK aqui que também faltou. Vamos ver como ficou o dólar. Tá vendo? O dólar está em nível, tá?
em nível porque ele não é percentual, é a série como ela é, tá? Então 5 e pouco, né, vai 4 e pouco, esse é o dólar. Vamos ver como é que está o gráfico do dólar. Desde 2000 até 2020, aqui está o dólar. Teve um pico lá em 2002, ó, tá vendo? Bateu a quase R$4, aí caiu, voltou no pico em 16 e agora em 2021 está em 5,40 e poucos, tá bom? Por último, o GDP, vou colocar também um pacote aqui, acho que faltou um pacote lá em cima, aqui ó. Pronto, voltando para o GDP, vamos ver como é que ficou a nossa série de PIB, tá aqui ela, ó. Então, aqui são as variações percentuais do PIB ano após ano, tá? E vamos olhar, olha só, tá vendo que tem muito menos pontos, né? Muito menos pontos no gráfico, justamente porque a gente está falando de uma série anual. Então, perceba, aqui ela está na base está em percentual, variação percentual, mas está na base anual. Então, é isso que a gente vai trazer. Vamos trazer todas as séries para esse mesmo formato. Então aqui a gente finalizou, tá, essa etapa de trazer o dado. E agora eu vou te mostrar como que a gente transforma então a série do IPCA, da Selic e do CDI, tá bom? Uma curiosidade, tem umas funções do TidyQuant, uma diversidade de funções, não vou focar ainda nisso aqui, mas só para você ver, se você aplicar esse comando aqui, tk mutate fun options, ele traz uma lista de todas as funções que podem ser aplicadas que fazem parte do pacote TidyQuant, tá? Então tem várias coisas bacanas aqui, de cálculo de retorno, alguns cálculos de indicadores financeiros focado para mercado financeiro, mercado de capitais principalmente, ó, esses aqui, ó, que já podem ser facilmente calculados aqui, tá? Mas enfim, tem muito papo aqui. Só queria trazer, né, para você olhar. Mas vamos continuar. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a nossa base do Raw IPCA e a gente vai então transformar ela para uma base anual. Tá bom? Vamos relembrar como é que está o Raw IPCA? Ele está aqui, ó, né, mês a mês, a variação percentual do mês em percentual, não está em decimal o nosso dado do IPCA. Então, primeira coisa que eu vou fazer é usar esse pacote Lubridate, que ele vem junto com o Tidyverse, tá? Então se é muita informação, dá uma pause, dá uma parada aí no vídeo, raciocina, tá? Mas esse pacote Lubridate faz parte do pacote Tidyverse, assim como o dplyr também faz. Então você vai trazer ele aqui e vai usar essa função year aplicada sobre a variável date para criar uma nova variável chamada year, tá? Lembrando que essa função do dplyr chamada mutate é ela quem cria novas variáveis ou altera variáveis já existentes. Se eu colocar o mesmo nome de uma variável que já existe, ele vai sobrescrever essa variável existente com o novo cálculo que eu coloquei. E se eu atribuir aqui um nome que não existe, a função mutate vai criar uma nova coluna no meu dado, tá? Então aqui que é o esperado? É esperado que apareça uma nova coluna com o year, com o ano. E aqui está, tudo bem? Aqui está a nossa coluna com o year. Rodei Ctrl Enter só até antes do pipe, perceba onde está selecionado aqui, tá? Para você conseguir visualizar o andamento e ainda não atribuir o objeto. Eu estou rodando só o que está na visualização. O próximo passo, estou usando de novo o mutate, mas agora é sobre uma variável que já existe, que é o IPCA, ela já existe. Eu vou fazer o quê? Vou dividir ela por 100, ou seja, eu vou trazer ela para a base decimal, tá? Vou executar. Então tá aqui, nosso IPCA agora não está mais em percentual como antes, agora está em decimal, tudo bem? E seguindo, isso aqui tem muito tempo de cabeça quebrada, digamos assim, esses comandos que eu estou trazendo, tá? O próximo ponto, o próximo comando é um comando estratégico. Por que ele é estratégico? Porque ele não muda nada, ele apenas ordena, porque depois eu vou usar uma outra função que só vai funcionar se esse ordenamento tiver sido feito. A função arrange do pacote dplyr, ela ordena por default do menor para o maior, né, do primeiro até o último.
Então, né, falando de data, se eu for ordenar uma variável tipo data, vai pegar da data mais antiga para a data mais recente. Então, olha só, se eu quisesse ordenar ao contrário, só por curiosidade, né? Aliás, eu vou primeiro mostrar como é que fica, né? Tá vendo que ele está trazendo do 20 para os meses anteriores. Então, está trazendo em ordem descendente, né? Eu quero fazer o contrário. Então, tá aqui, reordenou o dado, tá vendo? Só reordenou. E se eu quisesse reordenar de novo, seria só usar essa função aqui, ó, também do dplyr, exatamente nesse formato aqui, que aí você ordena em ordem descendente, tá? Mas não é o que eu quero, então vou voltar. O que eu quero é isso aqui, é deixar do menor para o maior. Você já vai entender por quê. E aí eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui de 2000 até 2020, eu vou ordenar por grupo. Por quê? Porque eu quero calcular o acumulado no ano. Então, perceba que eu tenho uma coluna chamada ano. Então, se eu agrupar por ano, eu vou ter 20 anos, né? 20, sei lá, desde 2000 até 2020, eu vou ter essa quantidade de anos aqui, tá bom? Então, vamos lá. Isso também, o group by, ele não altera nada no dado. Ele só me indica aqui, ó, quantos grupos existem. Então, de 2000 até 2020, eu tenho 21 anos. Tá? Então, eu tenho 21 anos diferentes, 21 grupos. E agora, um novo mutate que eu aplicar, ele sempre vai ser aplicado sobre o grupo. É como se ele pegasse cada grupo separado e rodasse aquela função só para esse grupo, só para esse grupo, só para esse grupo, e no final ele traz o resultado tudo junto de novo, tá? Mas se eu não boto o group by, ele aplica a minha função mutate, como eu estava fazendo antes ali, né? Ele aplica a função mutate para tudo, tá? Mas se eu quero trabalhar com esse viés de grupos, como é o caso aqui, quero trabalhar com olhar de anos, então eu posso trabalhar com group by. Esses comandos lembram muito o SQL, quem tem experiência com SQL já vai estar associando. E agora vem a função em que eu vou criar uma nova função baseada no group by de year, presta atenção, que será o nosso IPCA acumulado. Então, para calcular o IPCA acumulado, eu até separei o Excel aqui só para te mostrar. Olha só, aqui está o mesmo dado ali que a gente tem, tá? Opa, perdi nas linhas. Aqui. Aqui, ó, vamos pegar esse ano aqui. Aliás, vou pegar o último ano, aqui, ó, pegar o ano de 2020, tá? Então, lá no R, vai pensando o que vai acontecer. Eu tenho um agrupamento por ano, então ele vai olhar só para 2020. Aqui que eu tenho que fazer? Aqui é a minha série, na B é a minha série do IPCA, tá? Eu tenho que dividir ela por 100, já dividi, e tenho que somar 1. Isso aqui é matemática financeira, capitalização composta. Vou somar 1 a isso daqui e vou fazer o mesmo para todas elas, né? Vou dividir por 100 e somar 1, tá? Aí depois, o que eu vou fazer? Eu tenho que sempre acumular, por exemplo, o mês de fevereiro vai ser o acumulado desse 1 mais, desse valor, né, que representa 1 mais a série, a variação percentual em decimal, eu vou ter que multiplicar esses valores, capitalizando um sobre o outro, tá? Isso aqui é matemática financeira, então estou multiplicando um pelo outro, e aqui eu tenho a variação de fevereiro. Ou seja, se eu fosse trazer de volta, né, eu ia ter que tirar esse 1 e identificar a taxa. E aí assim eu vou acumulando essa taxa ao longo do ano. É isso que vai acontecer no R, tá? Só que no R a gente não precisa fazer esse tanto de comando aqui. O segundo caso, para fevereiro, eu já aplicaria sobre aquele mês que foi acumulado anteriormente. Para março, tem que acumular já sobre fevereiro. A taxa de março somada a 1 com a taxa de fevereiro. E assim vai, tá? Para todos os meses assim vai. Até que eu chego em dezembro, eu tenho acumulado. Então, se eu pegar em dezembro e pegar essa taxa menos 1 e colocar isso em percentual, eu tenho que o meu IPCA do ano foi 4,52 em 2020, que de fato foi isso, tá? O acumulado do ano. E é aqui que a gente vai chegar, para cada um dos anos, de uma forma muito mais prática, assim. Então, vamos lá. Na verdade, é só essa função, tá? O que faz é isso daqui, ó, essa função baseada no agrupamento. Essa função cumprod, ela faz o cumulativo do produto, tá? E o produto de quê? Do IPCA, que já está dividido por 100,
somado a 1, tá? E depois de fazer esse cumulativo, então eu peço para ele tirar 1, para eu ter a taxa, tá? A taxa em decimal aqui. Olha que loucura, legal, né? Vamos ver o que acontece aqui. Então, olha só, o IPCA acumulado em janeiro de 2000, ele é a mesma taxa do IPCA, mas o de fevereiro já é o acumulado dos 2 primeiros meses, tá vendo? E assim vai acumulando. Então, se eu pegar aqui, eu vou mostrar usando a função view, que você consegue ver todos os dados. Olha só. Se eu pego aqui, ó, 31/12, eu tenho que o acumulado do IPCA foi 5,97% em 2000. Essa foi a inflação de 2000, tá? A inflação de 2001 é o acumulado em 31/12 de 2001, que foi 7,6%. Tá em decimal. Se eu trouxesse em percentual, é só multiplicar por 100, 7,6. Vamos ver o de 2020, que é o cálculo que a gente fez. Tá aqui, ó, 4,52, tá vendo? Exatamente a mesma taxa que a gente chegou lá no Excel, 4,52, porque ele vai acumulando, tá? Bacana, né? Então vamos voltar aqui. Agora, perceba, eu tenho aqui, vou executar de novo, eu tenho aqui 242 linhas mais 10 que ele está mostrando. Então, 252 linhas, tá? Mas o que eu quero fazer? Eu acabei de te mostrar que só me interessa a última informação do ano, que é em dezembro, 31 de dezembro de cada ano. Porque justamente do IPCA acumulado, né? Que justamente já contém a informação de todo o ano anterior, capitalizado, com capitalização composta. Então agora eu vou usar uma função do dplyr que chama-se summarize. Essa summarize você vai imaginar ela como sendo uma pivot table, uma tabela dinâmica do Excel, tá? Ele faz algo bem parecido, na realidade é a mesma lógica, o mesmo princípio que ele faz. Então com o summarize eu consigo dizer, acho que faltou eu dizer qual que é o pacote, acho que é do dplyr. Vamos ver, é do dplyr. Eu esqueço essas boas práticas, mas bom que eu vou lembrando. Com essa função summarize, a única coisa que vale é isso aqui, ó. Eu vou dizer que ele vai se basear nesse agrupamento que continua mantido, então eu sigo com o agrupamento de year. Então ele vai se basear com o agrupamento e o summarize ele vai trazer a mesma quantidade de linhas que eu tenho no meu agrupamento. Então se eu tenho 21 grupos, o resultado pós-summarize vai ser 21 linhas, tudo bem? E o que eu quero fazer? Aqui eu posso aplicar uma média, posso aplicar uma soma, posso aplicar outra função. O que eu quero aqui é simplesmente trazer o last, que é o último, tá? Eu poderia fazer alguma coisa aqui para já colocar essa função acumulada aqui direto no summarize, tá? Mas para facilitar o entendimento, enfim, formas de fazer existem diversas, né? Formas de calcular a mesma coisa no R. Mas eu resolvi fazer assim para ficar um pouco mais fácil de entender. Aí o last, eu vou pegar a última informação de cada grupo, tá? E qual que é a última? A última é justamente 31 de dezembro. Por quê? Porque aqui no início eu ordenei a data de forma ascendente, né? Da menor para a maior. Então por isso que vai funcionar. E vai pegar a última e vai manter 21 linhas. Esse parâmetro aqui, groups, é um parâmetro novo do pacote dplyr, dessa função summarize. E essa aqui é o default, assim, o mais usado, que eu só estou dizendo para ele que após o cálculo do summarize, ele pode fazer um drop nos grupos existentes, ou seja, ele pode desfazer os grupos existentes, tá? É isso que significa. Eu vou rodar tudo. Vamos ver como é que ficou? Realmente não existem mais grupos, tá vendo? Por causa do drop. E agora só tem 21 linhas, tudo bem? Uma para cada ano. E olha o nosso IPCA aqui de 2000 que a gente tinha olhado antes, 5,97%. Aqui está em decimal. Vamos atribuir o objeto e vamos olhar ele. Vamos olhar no gráfico já, vamos ver se a gente consegue pegar 2020. Já plotei o gráfico com digraphs. Ó, 2020 tá aqui, ó, tá 0,05 porque está em decimal, ele arredondou, tá? Mas se eu pegar e usar esse view,
e lá para 2020 está aqui, ó, 4,52, tá? Que é justamente a nossa inflação de 2020. Duvida que essa inflação em 2020? Deixei uma notícia aqui de IBGE dizendo a inflação em dezembro, IPCA sobe 1,35% e fecha 2020 em 4,52%. Essa é a inflação anual, a variação percentual, né, do IPCA ao longo do ano de 2020. Então, bateu com o que a gente encontrou ali. Tudo bem? Então, para finalizar essa aula, que é muita informação, eu sei disso, mas não é difícil, né? Se você prestar atenção, ouvir com calma, não é difícil. Finalizando isso, a gente vai simplesmente replicar. Eu vou fazer algo que eu não gosto muito de fazer no R, que é copiar e colar os comandos, né? Tinha um colega de trabalho que ele falava, quando você copia e cola mais de 3 vezes a mesma coisa, só mudando o nome de alguma coisa, já vale você criar uma função. Então aqui seria quase isso, mas para fins didáticos, né, eu vou só copiar e colar, não vale a pena ainda criar uma função para não confundir ninguém. Mas eu vou só copiar e colar o mesmo código do IPCA e replicar ele para CDI, para Selic também, tá? Mudando, é claro, os nomes. Então mudei tudo que era IPCA, mudei para CDI. O year eu mantive. Ó, vamos lá, vamos ver como é que vai acontecendo. Aqui ele criou a variável do tipo year. Depois divide o CDI por 100, fica um número bem baixinho. Aqui, depois ele ordena por data. Faz agrupamento por anos. Tô com aqui apareceu 22, apareceu um ano a mais que 2021. Eu acredito. E aí o mutate faz o acumulado, né? Tira 1 no final. E aí faz o summarize, mesma coisa. E aqui está o nosso CDI. Então, beleza, agora já tem IPCA e CDI e vou replicar para Selic aqui. Ó, vamos só olhar primeiro o gráfico do CDI. Aquela tendência de queda absurda. Ele está pegando um ponto muito próximo a zero, olha, que é justamente CDI de 21. Só que 21 só tem acumulado de um mês, que é o caso que eu estou gravando, né? Por causa da data de gravação. Então, eu vou ter que tirar esse dado quando eu for unificar as séries. Eu vou ter que tirar 2021 porque eu não vou olhar para ele ainda, tá? Ele não representa um ano cheio como os demais anos, como eu tenho nos demais anos, tá? Se quiser dar uma olhadinha aqui de quanto fechou o CDI em 2020, vamos ver. CDI 2020, 3. Vamos ver aqui no view, vamos ver certinho. Vou ordenar ao contrário por anual. Em 2020, fechou em 275. Tá, vamos ver essa notícia que eu separei no blog do Nubank. Ó, CDI 20. Vamos ver, acho que é aqui que fala, ó. Ó, em 2020, entre janeiro e dezembro, acumulado foi 2,75. Tá vendo? Opa. 2,75 aqui. Que é o mesmo valor que a gente olhou, tá? E agora replicando então para Selic. Mesma coisa. Vou dar Ctrl Enter. Já rodou, você já entendeu, então não preciso passar de novo, tá? Mas assim ficou a série, que antigamente ela era essa raw, né? Que é a base mensal, ficou assim anual. Vamos olhar o gráfico, pelo digraphs, tá aqui o anual. Muito próximo o comportamento ao CDI, né? A gente sabe disso, que tem relação a essas duas taxas, né? Selic aplicada a taxa é um benchmark para a parte de títulos públicos, e CDI é um benchmark para a parte de títulos privados, tá? Então é isso, a gente tem ainda mais uma tarefa para finalizar esse raciocínio todo, que é trabalhar com a unificação dessas séries e também trabalhar com a transformação da série de dólar que está em nível e juntar elas todas, né? IPCA, Selic, CDI, dólar em variação percentual, GDP, todas na base anual em percentual, montar uma tabela e fazer o acumulado delas desde 2000 até 2020 e montar os gráficos. Essa é a tarefa que a gente ainda tem pendente, mas nessa primeira etapa a gente finaliza por aqui. Tudo bem? Então, nos vemos na próxima aula.